Graça e paz, queridos, amados e amigos. Nós estamos falando de uma série de pecado. Estamos postando alguns vídeos falando do pecado. Há milhões de igrejas para a face da terra. E hoje, muitos já não pregam mais contra o pecado. Mas o pecado, o título desses vídeos, falando do pecado, o título é: O pecado não foi exterminado. Exterminado significa que o pecado não foi morto. Ele não foi tragado ainda. Nós estamos na terra. E o pecado tem levado muitos homens e mulheres de Deus para o mundo. Quantos estão apostatados na fé? Quantos estão nos botecos? Quantos estão nos bordéis da vida? Quantos estão nos cassinos jogando? Quando um tempo desse estava de joelho orando, estava nas igrejas pregando, estava viajando fazendo a obra de Deus. E perdeu toda essa graça por causa do pecado. O amor ao mundo. Tem muitas coisas que era pecado, hoje não é pecado. Existem os dizeres. O que é que tem? Isso não tem nada a ver, não. Hoje nós vemos, dentro da igreja, quanto escândalo na obra do Senhor. O pecado. Nós, pastores, nós temos que santificar os nossos olhos. Nós temos que olhar. Os nossos olhos é para a nossa esposa. Desejar sempre a nossa esposa não é pecado. Porque algo nos atrai um para o outro. Agora, eu sendo casado, pastor de ovelha, e começar a desejar a ovelha do Senhor, o inimigo pode julgar essa seta. Mas se o Espírito Santo de Deus está na minha vida, e eu saber que é pecado desejar a mulher do próximo, ainda mais sendo a minha irmã em Cristo Jesus, uma ovelha de Cristo que está no pasto que eu cuido, meus olhos têm que ser espiritual. Eu tenho que olhar para essas ovelhas. Ela pode ser bonita, mas se ela é casada, se ela é solteira, a beleza dela, se ela é solteira, é para Cristo. Quem tem que admirar a beleza dela é um rapaz que quer construir família, que vai orar a Deus, se for da vontade de Deus. Não é o outro crente solteiro começar a cobiçar a pessoa e querer se prostituir, se querer fornicar. A fornicação é do inferno, não é de Deus, não. E para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem tem que olhar para a sua família, porque a família é dada por Deus. E tem muitos destruindo a família. Porque falar, a mulher que Deus me deu não serve mais. Eu encontrei uma mais bonita, mais preciosa. Você está pecando contra Deus. Que a palavra diz que aquilo que Deus ajuntou não se separa o homem, mas o inimigo separa, para envergonhar o nome do Senhor. E Jesus disse, por vossa causa, o meu nome é blasfemado. É listo que vem um escândalo, mas ai daquele que promover, que provocar, que liderar o escândalo. Por isso que nós temos que buscar ter uma comunhão com Deus e fugir da aparência do mal. Porque o pecado tem consequência. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. O pecado pode ser perdoado, mas as consequências você vai pagar por ela. Ah, Deus perdoou, mas você não plantou? Se planta, tem que colher. Quem planta prostituição, ganha o quê? Escândalo. Apostasia. Fugir. Viver escondido. Fugir da Deus e fazer coisas piores. Porque quando nós
prostituímos a nossa vida, o Espírito Santo sai. E aquele espírito maligno que tinha de nós, ele volta e traz mais 7. O pecado tem consequências. Consequências do pecado. As consequências do pecado são terríveis, mesmo quando não são imediatamente evidentes. Está vendo? Vamos verificar o que é algumas. Viver do pecado é viver o quê? Separado de Deus. O que Isaías diz? Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo? Não, eu estou aqui, estou dando tempo. Não tem nada a ver, não. Eu estou vivendo a minha vida. Tem uns que dizem assim, eu faço o que eu quero da minha vida, ela é minha, sua vida não é sua. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? A partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, nós não somos dono de nós mesmos. Nem sem Jesus, nem quando nós não somos evangélicos, nós não somos dono de nós mesmos. Porque Jesus diz para todos, sem mim nada podeis fazer. Um homem sem Deus é uma folha perdida ao vento. É um barco que a chuva leva para onde quer. É um instrumento que o adversário escraviza, usa para a vanglória dele. Isaías disse, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Significa que nós perdemos o temor e começamos a fazer as coisas que nós achávamos que era escândalo, nós adotamos aquilo, para dizer que nós não somos mais crentes, que nós não temos nada de comunhão com Cristo, não queremos mais Jesus, mas nós queremos dizer que nós estamos fazendo coisa diferente, estamos felizes, porque nós estamos escandalizando o nome do Senhor, porque não queremos mais ter comunhão com Jesus. Jeremias disse, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Os seus olhos te botou em alguma coisa e você cobiçou. Mateus 6:22 diz o quê? De sorte que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas, e tão terríveis são essas trevas. As trevas é nos esconder da luz. Nós deixamos de enxergar a luz que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. E nós precisamos ter essa luz em nós. E como nós temos essa luz em nós? João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós só vivemos na luz se nós seguirmos a Cristo. Fora de Cristo nós adquirimos as trevas, voltamos a viver nas trevas. Não deixa a luz que é Cristo, não deixa o caminho que é Cristo, vença o pecado, vença essa concupiscência e busca santificar a vossa vida, estar em Cristo. Como é que santifica a nossa vida? Comunhão constante com a palavra, uma vida constante de oração, vigiando em todo o tempo, olhando para a direita e para a esquerda, examinando quem está falando, se é o Espírito de Deus ou não, porque o Espírito Santo discerne tudo e por ninguém é discernido. Precisamos de ter uma comunhão, formar um só Espírito com Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. E se nós estamos na comunhão com Cristo, o que a palavra nos diz? Evangelho de João 15:7, se vós estiveres em mim, Jesus diz, se você estiver dentro da minha vontade, guardando meus mandamentos, vivendo a minha palavra, testemunhando o meu nome, temendo a Deus, fugindo da aparência do mal, rejeitando o adversário, sendo fortalecido por Deus, você está em mim. Aí pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Uma comunhão com Deus, depender totalmente dele. Senhor, sem ti nada eu posso fazer. E quando se levanta a cabeça, Deus levanta o pregador, ele começa a inchar, já não quer mais orar, mas não quer mais vigiar, começa a pregar heresia, começa a pregar outro evangelho. Paulo diz que se eu ou um anjo colocar um outro evangelho, além do que já foi posto, esse tal é anátema. Jesus não aceita o outro evangelho, ele disse, ide pregar o evangelho de Cristo, a toda e qualquer criatura, o evangelho. Não outro evangelho. Qualquer outro evangelho, você está tirando, está negando o verdadeiro. E o verdadeiro evangelho é o de Cristo, aquele que ele deixou, que está contido na santa palavra de Deus.
Essa palavra é digna de toda aceitação, é uma palavra fiel e verdadeira. Bem-aventurado que ouve esta palavra dessa profecia, ouve, guarda e pratica. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, alegre, feliz será o homem que ouve esta palavra, aceita, deixa ela entrar no coração e começa a andar por essa palavra, andar guiado por essa palavra. Por que é importante andar guiado pela palavra de Deus? Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é luz, Jesus é a luz, ele disse: eu sou a luz do mundo, ande comigo e viva nessa luz, não entre mais nas trevas. Fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Pedro que diz que nós somos uma geração eleita, sacerdote real, não somos falsificados, sacerdote real e santo, e quem nos santifica é Jesus Cristo. Hebreus 2:11. É ele que é santo, que santifica, é Jesus quem nos santifica. João 17, no seu versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é santa? É, então ela nos santifica. Porque essa palavra nos libertou, nós ouvindo esta palavra, nós chegamos até Cristo. Quando nós colocamos ouvido, demos ouvido a esta palavra, sabe o que acontece? Ela entrou dentro de nós e mudou a nossa vida. Por quê? Ela gerou uma fé. Nós começamos a entender que Jesus Cristo é o Salvador. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem no ouvir e no ouvir a palavra de Deus. Você tem fé. Você quer adquirir uma fé tamanha que você crê que quando vir aquele desejo maligno de você pecar, você dizer uma palavra e aquele desejo ir embora? Deixa essa palavra entrar. Examine esta palavra todo dia. Coma dela todo dia. Esconda ela na sua vida. Deite com ela, durma com ela. Coma ela. Guarda ela. Pratique esta palavra. Dependa dela. Dependa de Deus. Seja dependente de Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Porque o pecado, quando ele entra, ele faz um estrago, porque o salário dele é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado, o pecado tem um salário. É a morte. Mas nós devemos de fugir porque Jesus já foi lá na cruz, passou por tudo aquele sofrimento, derramou a última gota, deu todo o sangue dele para quê? Deu toda a vida por nós. Ele diz no Evangelho de João 10, ele disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou para depois tornar a tomar. E Jesus tomou a vida de novo. Porque no terceiro dia ele deu um chute na porta daquela terra e falou: agora, ô morte, onde está? Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu as tentações, venceu tudo por mim e por você. E você não consegue vencer essa concupiscência? Você não consegue vencer esse desejo carnal maligno? Você não consegue olhar para uma irmã e desejar ela? Você não consegue olhar para aquela jovem e orar para que ela seja um instrumento na mão de Deus? Você no casado não consegue olhar para aquela jovem e orar para que Deus prepare um varão para que esse casal seja um instrumento de missionário na mão de Deus? Essa é a nossa missão. Orar pelas ovelhas do Senhor. Orar pela juventude. Orar pelos irmãos. Um pecado terrível dentro da igreja é a inveja. Mas Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aí o Senhor ordena a bênção para sempre. Sabe por que as igrejas estão amaldiçoadas? Porque hoje vivemos um mundo de inveja, é um querendo derrubar o outro para crescer, mentindo, fazendo fofoca, contenda, dissensão dentro do meio da igreja. O corpo de Cristo é um só. E esse corpo, os membros têm que estar ajustados, têm que estar santificados. Porque um corpo doente adoece todo, um membro doente adoece todo o corpo. Se ele adoece o corpo, ele contamina tudo. Mas nós temos que buscar a comunhão um com os outros. E daí a santificação, para nós vermos a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Ninguém verá se não tiver comunhão. Essa paz que está falando é a paz entre os irmãos. Porque que paz que nós temos com o mundo? O mundo não quer paz. O mundo quer o mundo, ele quer a carne. Mas nós queremos Deus.
Então todos que queremos Deus, nós temos que estar dentro da igreja, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Nós teremos que amar uns aos outros, estar em comunhão com sinceridade, porque Deus conhece os corações. Deus sabe como nós estamos. E há muita contenda no meio do povo de Deus. Por isso que a igreja perece. A alma não se salva, não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais cura, porque o pecado está ali. Então arrependa, confessa, porque em pecado estamos separados de Deus. Isaías 59:12. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Havendo o pecado cega. O pecado nos cega. E nós voltamos a olhar para nós e o velho homem volta. Eu faço o que eu quero. Quando eu quiser ir, irmão, eu vou. Para de me encher o saco. Para de ficar me chamando para ir para a igreja. Eu chamo e oro por você porque eu amo a tua alma. A palavra diz, orai um pelos outros. Se você não tem força de orar, eu tenho obrigação de orar por você. Que hoje eu estou na presença, amanhã eu posso estar fora. E se eu estiver lá, eu quero que você lembre. Onde você esteve, aonde eu estou agora. Estenda as tuas mãos e põe o joelho em oração e pede a Deus para estender as mãos e me tirar de lá. Queira ou não queira, eu vou orar por você. E quando você estiver orando, lembre de mim que eu preciso da vossa oração. Vamos orar um pelos outros para que nós vençamos o pecado. Os vossos pecados fazem separação entre homem e Deus e encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Segunda, viver no pecado é viver em morte. Por quê? Viver no pecado é viver em morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Mas o dom de Deus, o amor, Deus amou de tal maneira que deu teu filho para nos comprar, nos tirar das garras do adversário, da morte, vencer, e o quê? Dar toda a sua vida para nós, deu teu sangue, não vendeu, mas deu. E pagou aquele salário que nós não podíamos pagar. E nos comprou para Deus. E por que nós pecamos contra Deus? Por que não rejeitar esse desejo maligno da nossa carne? Por que você fica pecando contra Deus? Por que você fica prostituindo? Você sabe que a prostituição é um inferno. A prostituição é uma destruição. Há quantos casais destruídos que eram instrumento na mão de Deus, mas aceitou a prostituição, aquela iniquidade, o desejo, a concupiscência, o desejo maligno de pecar. Venceu o Espírito. Venceu aquele amor que você tinha, a comunhão que você tinha com Cristo. E agora você está na comunhão com Satanás. A prostituição te levou para o mundo e agora você faz tudo, escandaliza tudo para o nome de Cristo. Cuidado. Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Lícito significa permitido. Tudo é permitido. Você quer pecar? Quer. Só que tem uma coisa. O salário vem. O salário vem, pode ser a morte. É lícito, mas nem tudo convém. É lícito, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Significa que nós devemos fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós ficamos pecando contra Deus, cometendo pecado, cometendo escândalo, prostituindo a igreja, pregando heresia, nós estamos prostituindo. Estamos escandalizando o nome do Senhor. E ele diz, por vossa causa o meu nome é blasfemado. Viver no pecado é viver em morte. Viver no pecado é viver debaixo da condenação, de condenação. Olha o que diz. Judas 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Está vendo? Ele vai fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de iniquidade. Pecado. Que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Que Deus nada. Esse negócio de ser crente, não existe nada. Fiquei dentro da igreja há muito tempo, não ganhei nada. Perdi tudo, foi tempo perdido de ficar aí acompanhando esse Jesus. Isso é um maligno que está falando na sua boca. Porque só de você olhar para a cruz, você devia dobrar o joelho e ficar 24 horas, não pedir nada, só agradecendo. Jesus, que sofrimento que o Senhor passou por mim. Senhor, eu só estou aqui porque o Senhor padeceu. Eu estava condenado e o Senhor me libertou. Só que o Senhor me libertou para te adorar.
e eu estou sendo liberto, eu estou no pecado. Mas o juízo vai condenar. Aí ele disse aqui, viver no pecado debaixo da autoridade do diabo. Você vira instrumento de Satanás, porque ele é o pai do pecado, só que ele é mentiroso. Jesus Cristo é a verdade e a verdade verdadeira. Ele é a verdade, ele é o caminho. O diabo não tem caminho para você. Ele tem um inferno, ele tem a morte para te dar. Ele vai ter um lugar para ficar junto comigo, com você, quando ele for lançado lá no inferno, que o inferno está fechado. E o anticristo e o falso profeta vai inaugurar. E no final, aquele que for condenado vai ser lançado tudo lá no fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. O juízo vai ser Jesus Cristo. Aí ele disse, Efésios, viver no pecado debaixo da autoridade do diabo. Viver no pecado debaixo da autoridade do diabo. Ele é autoridade. Ele é príncipe desse mundo. Diz que o mundo jaz do maligno. Significa que o maligno habita aqui. Ele foi lançado para cá, para baixo. Ele desceu e está aqui. Só que em nossa volta está o quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Livra de quem? Do maligno. Está vendo? Os anjos estão em redor. E o que está em nós? Dentro de nós está no nosso coração, é a palavra. Guardada, como Davi disse, guardada, a tua palavra está escondida no meu coração. Nós temos a palavra dentro de nós, esconde ela para não sair. E dentro de nós somos templo do Espírito Santo e ele está morando dentro de mim e de você. Olha só, a palavra dentro do Espírito Santo. Jesus disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias, não vos deixarei só. E Provérbio 3,15 diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra, procurando os bons e os maus. Quem são os bons? Bons são aqueles que dizem assim, Senhor, eu não sou nada. Eu sou miserável. Eu sou pó. Eu sou uma coisa vã. Eu sou como um grão de areia no fundo do mar. Sem ti, Senhor, eu sou uma presa fácil. Eu não sou nada, Senhor. Mas o Senhor é tudo. Me ajuda. Me sustenta. Não me deixa pecar contra ti. Não me deixa ser tragado pelo adversário. Esse é o bom. Que se humilhe diante do Senhor. Que sempre se acha o que ele é. Que descobre o que ele é e assume. E não tenha vergonha de dizer. O quê? Dizer o quê? Que nós não somos nada. Que sem ti nada podemos fazer. Eu sou nada. Faça desse nada alguma coisa. Quando nós humilhamos, Deus nos exalta. Então humilha-se diante do Senhor, confessa o seu pecado e deixa, cai nos pés do Senhor, olha bem no espelho para você e fala, olha, eu, Senhor, pequei contra ti, me perdoa, eu sou miserável, eu mereço a morte, mas se o Senhor quiser, o Senhor me dá a vida. Se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Essas são as consequências. E vos, a Efésios 2, 1 e 2, e vos vivificou, estando vós morto em suas ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Potestade está no ar. Os príncipes, Satanás, com seus anjos. O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em vós, filho da desobediência. Deixar o Senhor, negar a Cristo e aceitar a Jesus, você está sendo desobediente a Deus. Mateus 28, ele disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Olha o convite para você vir. Por que ele está chamando para vir? Porque ele sabe que nós estamos debaixo de sofrimento por causa do pecado que escraviza. E ele disse, eu sou a solução. Vinde a mim, eu vos aliviarei, eu te libertarei. Conheça a verdade, você vai a Cristo, você vai na verdade. E a verdade faz o quê? Te liberta. Jesus te liberta, Jesus te perdoa, Jesus te transforma. Mas tem que deixar o pecado, deixar de ser filho da desobediência e de se tornar-se filho da luz, que é Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Como podemos perceber, as consequências do pecado são terríveis. Mas este não é o plano de Deus para nós. Deus não nos criou para andarmos em treva e em morte. Ao contrário, fomos criados para a vida
para a vida, luz para vivermos na comunhão do seu amor. Você ama a Deus? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a si mesmo. Você que está afastado. Ei, você aí que está em adultério, que está com um pecado oculto aí que não quer confessar. Você está com vergonha de confessar. Não tenha vergonha, não. Todos nós somos sujeitos ao pecado. Vou dizer uma coisa. Já que nós não conseguimos deixar de pecar, e você pecou, eu pequei, envergonha de você, mas não tenha vergonha dos outros, vai ver. Envergonha de você estar em pecado. E confesse. Confesse a Deus. Se arrependa. Deixa. Volta a ter aquela comunhão com Deus. Porque Jesus te ama. Você não perdeu sua salvação. Porque a salvação não se perde. Confessa o seu pecado e diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. A salvação é a nossa alegria. Nós estamos nesse mundo, mas é tudo passageiro. A alegria maior vai ser lá com Cristo na eternidade. Onde ele diz que a nossa lágrima será secada. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Você vai deixar de aquela fila de supermercado, você fica chorando. Aquela dívida todo mês que você passa, aquela angústia para pagar, não vai ter mais isso. Lá no céu será só o amor e o louvor. Volta para Cristo. Você que está prostituindo, deixa o pecado. Você está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Vai receber esse salário. Antes que a morte te traga você em adultério e prostituição. Antes que o diabo traga a sua vida, volta para Cristo. Para você herdar a vida eterna, preparada que está desde antes da fundação do mundo. Arrependa do pecado e confesse e deixe, Jesus te ama. Arrepende e deixe, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não quer que você morra. Se você morrer em pecado, aí você é condenado ao inferno. E Deus quer que você entre no céu. Oremos a Deus. E receba força para orar agora. Comece a orar. E comece a ler a palavra. E arrepende, confesse, deixe e volta a ter a comunhão no corpo de Cristo. Soberano Deus, maravilhoso Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai amado. Sara, Senhor, a tua igreja que está machucada. A igreja está com muito pecado escondido. As pessoas não querem confessar os pecados e deixar. Quanto adultério, quanta prostituição, quanta mentira nos púlpitos, meu Pai. Quanta pregação contrária ao evangelho genuíno e puro do Senhor. O Espírito Santo testifica, meu Pai, como nosso Espírito, que as pessoas, os membros, os visitantes da igreja, deixam o celular e levam a palavra. E começa a abrir a Bíblia, leia a palavra e não fecha a Bíblia. Fica ali acompanhando a pregação com o pregador. Vê se o que ele está pregando está de acordo com o texto. Vê se ele está pregando, se ele está anunciando a Cristo ou está anunciando o evangelho anátema para te enganar no final da pregação. Senhor, nós vivemos um tempo que muitos pregadores começam no espírito e do meio para frente ele entra na carne. Porque ele tem que vender o teu peixe para arrecadar alguma coisa. Mas o evangelho não é para ganhar dinheiro. O evangelho que o Senhor nos deu, o evangelho que o Senhor mandou nós pregarmos é para que as almas sejam salvas. Para que elas venham conhecer a verdade e o Senhor venha libertá-las. Para que elas venham, meu Pai, receber a salvação através da palavra. Para que elas venham adquirir a fé no ouvir da palavra. E que a palavra se cumpra na vida daquela alma. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem no ouvir e no ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra, a fé é adquirida. Aquela alma vai confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Mas é preciso de ser o genuíno evangelho, a palavra pregada. Que aquela pessoa receba, que ela entre nesse coração e transforme esse coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra como espada de dois gumes, Hebreus 4,12, a ela ser ouvida, ela penetre no coração e que o Espírito Santo liberta aquele pecador através da tua santa palavra. Que ele venha ouvir a palavra e a verdade, que a tua palavra ele conheça a palavra e receba e guarda. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, e o Senhor disse, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa pessoa que está debaixo do pecado será livre para sempre, se ela aceitar e crer que a sua palavra liberte, que o Senhor é o libertador, e dizer, Jesus, eu quero ser liberto. Aí o Senhor vai libertar ela para a vida eterna. Senhor da glória, que a igreja volte a pregar o evangelho.
que nós voltamos, meu Pai, deixar o comércio de fora. Que a tua igreja pare de fazer o comércio, de vender bugiganga, meu Pai. Que a sua igreja pare, meu Pai, de cantar tanto, tanto e pregue mais a palavra. Porque a tua palavra liberta e transforma, liberta essas almas para a tua glória. Que assim seja, Senhor. Liberta, Senhor, liberta as almas. Liberta, Senhor, liberta, transforma a vida. Liberta aquele pastor, liberta aquele obreiro, liberta aquele missionário. Liberta a tua igreja do pecado. Tira a contenda de dentro da tua casa, Senhor. Que o povo comece a viver o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Que aí o Senhor ordena a bênção para sempre. Ordena a bênção de salvação naquela igreja. E que a tua palavra volte a ser pregada. E que o pecado volte a ser expulso da igreja. Expulso daquelas vidas. Que nós voltamos a viver uma vida de santidade. Seguindo a paz com toda a santificação. Para que nós veremos a Deus. Porque a tua palavra disse, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com toda a santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Que nós voltamos, Senhor, a buscar uma vida de santidade. Para nós termos comunhão. E ver o Senhor operando na nossa vida. Milagres, prodígio e maravilha. Para a tua glória. Que assim seja. Amém e amém, Senhor. Inscreva no meu canal, Palavra Viva e Eficaz. Esses vídeos estarão lá no canal, Palavra Viva e Eficaz, Pastor Hermes, Palavra Viva e Eficaz. Senão você pode escrever lá, Pastor Hermes, hino Jesus, meu Salvador. Vai aparecer o nosso hino que está sendo lançado, nós estamos lançando alguns hinos e você vai ter o prazer de estar vendo o nosso trabalho. Escreva no nosso canal, nos ajuda. Escreva no meu canal, dá um like lá, dá um gostei, eu preciso, me ajuda aí, meu amado. Ô Senhor, usa essas pessoas para escrever no meu canal, eu preciso, Senhor. Escreva, meu irmão, me ajuda, escreva nesse canal, Palavra Viva e Eficaz, assista lá os nossos vídeos, escreva lá, dá um like lá, dá um gostei.